Do dia. Antes de entrar no propriamente comentário, eu quero ler uma notícia recente, semana passada, dia 4, sexta-feira passada. Nós estamos no dia do advogado, então a temática é toda para a profissão, para o profissional advogado. A notícia diz assim, está lá no portal UOL. Advogado é preso após ofender com a banana, deve ser, a funcionária de empresa aérea em Minas Gerais. Passageiro foi preso quando havia embarcado em avião da Azul Linhas Aéreas. Um crime de racismo no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, resultou na prisão do advogado na manhã desta sexta-feira, semana passada, dia 4. O homem, cuja identidade não foi divulgada pela polícia, retirou uma banana de sua mochila e entregou a um atendente da Azul Linhas Aéreas após uma discussão no check-in da companhia. A funcionária negra denunciou o caso imediatamente à Polícia Federal por volta das 7 horas e 20 minutos. Quando os agentes chegaram à recepção do aeroporto em Minas Gerais, o acusado já havia embarcado com a ajuda de outros passageiros que serviram de testemunha. Os policiais entraram na aeronave e efetuaram a prisão em flagrante. O advogado foi levado para a superintendência da PF Belo Horizonte e depois encaminhado para a Polícia Civil de Vespasiano, cuja assessoria conversou com o UOL. De acordo com a polícia, as testemunhas também foram para a delegacia confirmar a versão prestada no aeroporto. Já o avião com destino a Corumbá, em Mato Grosso do Sul, seguiu viagem. Procurado pela reportagem, a BH Airport, concessionária do aeroporto, afirmou que apenas a companhia aérea poderia se manifestar sobre o caso. Questionado, Azul informa que já está prestando assistência à sua tripulante e que não vai comentar o caso para não atrapalhar o inquérito policial. Coisas assim, tem que tomar cuidado, principalmente aqueles que já estão inscritos na OAB, já estão exercendo atividade advocatícia, para dar um bom exemplo, para seguir os códigos de ética da OAB. Dá para entender o lado dele, mas não é aceitável o que ele fez. Por exemplo, poderia estar irritado com mau atendimento nos check-ins. Pelo relato do meu professor, que viajava muito para fazer palestras, principalmente de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul e para São Paulo, ele tinha sempre problemas no check-in, tinha sempre problemas com a companhia aérea. E ele era um professor de direito do consumidor, então ele tinha tudo nas mãos. E mesmo tendo todo o conhecimento, mesmo tendo a lei a seu favor, e a funcionária cumprindo o que manda a companhia, e às vezes a funcionária nem é culpada de nada, porque ela está seguindo o que lhes ordenaram, fica esse conflito. Por exemplo, atraso no voo, falta de prestação de serviço para avisar aos futuros tripulantes, melhor dizendo, aos passageiros, não, o voo vai atrasar. Quando ele diz que vai atrasar, já está atrasado mais de 2 horas. Aí tem aquela questão de comprar também o bilhete 2 vezes, isso é proibido pelo Código do Consumidor, comprar passagem que já estava vendida. Tem também a compra casada, compra uma passagem para ir para o Rio de Janeiro e você vai ganhar uma mala. Ou você vai ter desconto de 30% para comprar uma mala para a viagem. Isso não pode, direito do consumidor. E aí é de indignar o camarada, porque não se tem muita informação, não se presta um belo serviço, está se pagando e não está se recebendo. O seguinte, não, vamos oferecer um cafezinho, vamos oferecer hospedagem, se durar mais de 6, 7 horas, ou até mesmo a troca da passagem por um outro horário, ou até mesmo a devolução do valor pago para fazer a passagem que não foi feita, é um direito do consumidor. Então, talvez por conta dessas coisas e outras, ele se aborreceu, e aí ele pegou e mostrou a banana. Não que ele talvez seria, mas por conta desse estresse emocional, e a maneira de compensar isso é com a indignação e com a ofensa. No calor da hora se faz muita coisa errada, né? Diga-se passagem. Sou contra isso. É a mesma coisa que os jogadores de futebol, que eu vejo muito aí, vão para a Europa, os negros,
E agora diz o politicamente correto que não pode chamar negro, tem que chamar afrodescendente, tem que chamar pardo. Até tenho, a minha avó dizia, algumas tias, não chama de negro, não, chama de moreninho. Não, porque falar negro pode ir preso, porque é tido como um racismo. Para, né? Para, né? Você não pode chamar eu de branco, porque também é racismo. Também tem esse lado. Politicamente correto é nauseabundo, que é colocar uma mordaça na nossa boca. A questão do racismo está nisso, nessa ofensa, em querer dizer, negro deveria voltar para a escravidão. Isso é racismo. Ou discriminar a pessoa para dar um emprego para ela, ou maltratar ela como nesse caso, e também se fosse uma cliente negra e a companhia discriminasse ela, não tratasse ela com toda a urbanidade, com o que manda a etiqueta, só porque ela é negra. Isso é racismo. Assim como também mostrar a banana, como muitos jogadores brasileiros foram jogar na Europa e chamavam o pessoal aí das torcidas organizadas, lá dos clubes da Europa, chamavam esses jogadores de bananas, os jogadores adversários, jogavam banana para campo, dentro do campo. Isso é racismo também. Mostrou a banana? Também. Mas não necessariamente. Por isso que eu disse, é compreensível, é aceitável. Dá para se entender o advogado. Mas não é certo fazer isso. É compreensível. Mas não pode ser assim. Porque abre uma série de permissões. Né? O advogado pode fazer, eu também posso fazer. Ele que sabe da lei, sabe da justiça. Está dando exemplo. Não podemos abrir esse precedente. Principalmente, nós que sabemos a lei, nós temos que cumprir a lei. Muito mais do que aqueles que não conhecem a lei. Isso vale para advogados, delegados, promotores, juízes, que algumas das vezes agem de maneira hipócrita, porque defendem a lei, mas só para os outros. Para eles não cumprem a lei. Aí estão que nem aquele sistema fariseu lá, religioso. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não pode haver isso. Então, um advogado foi preso em flagrante por conta dessa ofensa, que pode sim ser considerada um racismo. Mas aí ele vai com certeza se explicar, temos que ter uma ampla defesa, contraditório, que ele se apoquentou, que ele se aborreceu por conta do mau atendimento e que ele não quis agredir a pessoa, mas sim uma maneira de compensar a sua indignação e coisa dessa natureza. Espero que assim seja, que não fosse um racismo deliberado, né? Da sua própria vontade, externando aquilo como uma ofensiva de fato mesmo, e não pela questão do aborrecimento, pelo mau atendimento da companhia aérea e da moça que o atendeu. Eu quero falar. Porque aí realmente tem que ser condenado como racista. E a lei do racismo é forte nesse sentido. Podemos aqui ver Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989, um ano após a promulgação da Carta Magna, Constituição Cidadã de 1988. Artigo 1º. Serão punidos na forma dessa lei os crimes resultantes de discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, inclusive de religião também. Impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente habilitado a cargo da administração direta e indireta, bem como das concessionárias de serviço público, incorrer na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, obstar a promoção funcional, negar, capítulo 4, o quarto, negar ou obstar emprego em empresa privada. A negação do emprego por conta da religião, por conta da cor, da discriminação, é racismo. Incorrer na mesma pena que por motivo de discriminação de raça e cor, ou prática resultante do preconceito, descendência ou origem nacional ou etnia. Né? Deixar de conceder os equipamentos necessários ao emprego em igualdade de condições com os demais trabalhadores, quer dizer, fazer uma acepção de pessoa, dar vantagens para um trabalhador e não para o outro, cumprir a lei trabalhista para aqueles que são brancos e para os negros, vamos dizer assim, não. Nesse sentido, enfim, aí aqui você pode lá examinar então a lei, a lei do crime racial está no artigo 20, que diz assim: praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito racial, cor, etnia, religião ou
procedência nacional. Redação dada 9.459 de 5 de 05/95 foi então redigida, alterada. O capítulo 20 da Lei 7.716 de 5 de janeiro de 89. Pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. É a pena que esse camarada pode levar. Fabricar, comercializar, distribuir veículos, símbolos, emblemas, ornamentos, títulos ou propaganda que utiliza a cruz suástica ou gamada para fim de divulgação do nazismo. Pena de 2 a 5 anos. Se quer dos crimes previstos, o caput é cometido por intermediário dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza. E por aí vai. Então é a lei de racismo e de discriminação, então. É isso, é essa lei mesmo. A questão para criar um projeto de leis para amplificar essa coisa do racismo e colocar também os homossexuais, aí a homofobia, coisa do gênero. Mas vamos nos ater a esse caso. Então o camarada pode ser punido mesmo, se for comprovado que ele agiu como um racista. E aí fica a questão, que às vezes nós nem podemos mostrar a nossa própria indignação, temos que nos conter, mesmo tendo razão. Claro que isso que ele fez é muito apelativo, né? Uma coisa que não se deve ser feita, mas cada um reage de acordo com as circunstâncias de uma maneira. Por exemplo, talvez se fosse aí outro no lugar dele e tivesse algum problema no mau atendimento, seria mais paciente, conseguiria levar com ironia, com humor, às vezes já não. E aí partiu para a ofensa, e aí já é errado. O advogado tem que dar o exemplo, querendo falar nesse sentido, o advogado tem que dar o exemplo até nisso. Por isso que exige um esforço, não tão somente para peticionar, para fazer as peças, bem como para se proceder, modo de proceder, de agir, de falar perante a sociedade. E é o que nós lemos ali no Código de Ética e Disciplina, o dever urbanidade do advogado. Artigo 44, deve o advogado tratar o público, os colegas, autoridades, funcionários do juízo com respeito, discriminação, independência, exigindo tal tratamento, zelando pelas prerrogativas a quem tem direito. Isso com os colegas de profissão, mas com a sociedade também. E ele pode até ser punido tanto pelo Código de Ética e Disciplina, como pelo Estatuto da OAB, com base em artigos do Estatuto da OAB, como tudo de Ética e Disciplina, também, além de ser condenado na Lei da Discriminação e do Racismo. O artigo 45 do Código de Ética e Disciplina diz: impõe-se ao advogado nesa, emprego de linguagem correta e polida, esmero e disciplina na execução dos serviços. Isso implica não só a serviço, como a sua vida também privada. Que não venha trazer escândalo, problema, envergonhar a classe dos advogados. Ianesa. Ilha tem que ter LH. É Ianesa. Qualidade de Iano ou Iano. Não, é Iano. Afável, candura, singeleza, ianura, candura, amor, afeto, carinho, ser brando, ser simples, ser simples no sentido de ser humilde, de ser uma pessoa com uma postura mais correta, emprego de linguagens correta e polida. Correta, vamos lá. Linguagem correta, polida, límpida, pura. E também com esmero e disciplina. Cuidado extremo em qualquer tarefa, isso. Apuro, perfeição, refinamento. Então, tanto na vida profissional como na vida particular, para que ele não venha ser enlaçado, para que ele não venha se incomodar, não venha ter perturbações na sua vida profissional, é necessário ser assim, proceder dessa maneira. Então aqui encerramos o comentário do dia, falando acerca disso, que o advogado tem que dar o exemplo para ser respeitado. Falando que o advogado, independente
dele ter também a sua indignação, ele tem que se conter, porque é como um sacerdócio, é como a vocação de um religioso, de uma pessoa que está servindo a Deus. O advogado, ele serve à sociedade, ele serve de exemplo, de espelho para a sociedade, pois ele tem o saber jurídico das leis e, por assim ter, tem que demonstrar candura, amor. Tem que demonstrar, e não só demonstrar, mas realmente, de fato, parecer. Realmente, de fato, ser, melhor dizendo, uma pessoa com linguagem correta, uma pessoa proba, uma pessoa pura, uma pessoa que realmente serve de exemplo. Não vai ser, ou não tente ser, ou seguir aquilo que se fala. Não, tem que ser que nem a mulher de César. Aparentar ser honesto, ser justo. Não precisa, é necessário ser. Para a lei, precisa ser. Precisa ser de fato. Porque você pode até enganar a lei, mas querendo ou não, uma hora a justiça vem. Aí não vem a justiça dos homens, vem a justiça divina. Ou a justiça, quer crer, da mãe natureza, ou de qualquer outra ordem. Mas eu creio porque está na Bíblia dizendo assim, do como semear, isso ele vai colher. Então, da lei da semeadura, da colheita, você vai ser penalizado por ela. Se não for pela lei dos homens, tentando escapar de alguma maneira. E pode ser até pela lei dos homens também. Como foi esse caso, esse advogado foi preso, como está sendo aí estão sendo pegos aí na Operação Lava Jato, e por aí em diante. Então, muito cuidado.